Sejam bem-vindos à PsicoTV. Hoje temos à conversa o Dr. Miguel Ricou com o tema O papel da psicologia na morte antecipada. Muito obrigado pela sua presença na PsicoTV. Para começarmos, pergunto-lhe sobre o que entende por morte antecipada, o que se entende. Muito bem. Podemos dizer, o termo que utilizamos, morte antecipada, no fundo corresponde àquilo que vulgarmente se trata o suicídio assistido e a eutanásia. É um termo que agrega aos dois, os ingleses, os anglo-saxónicos, têm o termo hasten death, antecipação da morte, e nós entendemos que essa tradução mais literal para o português ficaria melhor do que aquilo que é o termo que normalmente se utiliza de morte medicamente assistida ou morte assistida. Por uma questão de princípio de rigor, eu percebo que às vezes o termo morte medicamente assistida pode parecer mais suave, é um termo que de alguma forma nos fomos habituando a usar em português, mas de facto o que está em causa aqui é a antecipação do momento da morte a pedido da pessoa e não a assistência médica da morte, porque essa existe mesmo quando não há um pedido de antecipação da morte. Então é um bocadinho nesse sentido que nós defendemos isso, e na altura até publicamos um artigo na Ata Médica Portuguesa, precisamente defendendo essa ideia de morte antecipada, e por isso é que insistimos em colocar e em falarmos sempre na morte antecipada, mas no fundo estamos a referir, que é o termo que congrega, tal como o termo morte medicamente assistida congrega esses dois, não é? O morte antecipada é exatamente a mesma coisa e, portanto, congrega o termo eutanásia e o termo suicídio assistido, ou seja, o pedido de alguém, não é, para morrer, não é, na sequência, hoje em dia, não é, e por ser médico, não é, na sequência de uma doença. E como se pode diferenciar a depressão major ou a ideação suicida da morte antecipada? Veja, eu acho que são coisas totalmente diferentes, acho que nem as devemos comparar, ok? Sobretudo quando falamos em depressão major. A depressão major é uma doença que evidentemente tem dificuldades naquilo que é o seu diagnóstico, porque não deixa de ser um diagnóstico clínico, feito a partir de sintomas, o que, portanto, dá uma dimensão de subjetividade ao próprio diagnóstico e torna evidentemente difícil, não é, afirmar de uma forma perentória, em muitos casos, que a pessoa tem, de facto, um episódio depressivo major. E ainda que o tenha, evidentemente isso não é motivo para dizermos que a pessoa só por causa disso não tem capacidade de discernimento e capacidade de tomar decisões. Sabemos que quando estamos tristes e, portanto, também quando estamos deprimidos, vemos as coisas de uma forma evidentemente mais negativa, não é? E, portanto, temos menos vontade, menos energia, menos motivação, seja para o que for, e, portanto, acresce a sensação de que nada vale a pena, o que, portanto, muitas vezes pode levar à ideação de morte, e por isso é que, no fundo, é esse o motivo, imagino eu, da sua questão e da sua pergunta, juntando neste contexto esse conceito, mas, inevitavelmente, independentemente daquilo que é haver um diagnóstico ou não, e que muitas vezes será, mais uma vez, volto a dizer, difícil de o fazer, e ainda que se possa fazer, tenho muitas dúvidas que isso pudesse ser argumento para, de alguma forma, evitar, seja o que for, ou tirar a possibilidade à pessoa de fazer escolhas, e, portanto, acho que é um termo que nem vale a pena estarmos aqui a misturar. Sabemos que, de facto, quando há depressão, quando há um episódio depressivo, há uma maior percentagem de pessoas com ideação suicida, há uma maior percentagem de pessoas que pode ter tentativas de suicídio e há uma maior quantidade de pessoas que se podem suicidar. E, portanto, é um fator de risco para qualquer um destes três fatores. Três fatores que eu acho que é sempre muito importante discernirmos também e separarmos. Uma coisa é a ideação suicida, ou ideação de morte, se quisermos. Outra coisa é tentativa de suicídio, e aqui estamos no campo de suicídio. Outra coisa é suicídio. Por muito que sejam naturalmente três conceitos que se misturam e se interdependem, não é evidente que ninguém se suicida sem ter pensado em morrer e sem ter tentado suicidar-se, isso parece evidente, mas o contrário já não é verdade. Ou seja, não é porque uma pessoa tem ideação suicida que tem maior probabilidade ou menor probabilidade de se vir a suicidar.
E, portanto, estes fatores não estão ligados do ponto de vista daquilo, vamos lhe chamar, estatístico, e, portanto, não podemos dizer que há uma correlação entre os dois. Porquê? Porque sabemos que, né, na ideação suicida, e volto a dizer, estou a sublinhar, estamos a falar de ideação suicida, não estamos a falar de morte antecipada, ou, portanto, de eutanásia ou suicídio assistido, estamos num campo diferente, não é? Estamos no campo do suicídio, não é? Portanto, as pessoas que têm ideação suicida vamos dizer, das vontades ou das ideias que as pessoas têm que mais alteráveis são ao longo do tempo. E, portanto, aquilo que podemos prever quando temos uma pessoa com ideação suicida é que ela vai mudar de ideias ao longo do tempo e vai deixar de ter vontade de morrer. É isso que acontece com a esmagadora maioria das pessoas. Evidentemente, há algumas que não evoluem nesse sentido, em termos daquilo que é a sua vontade, mas a esmagadora maioria é isso que acontece. E não temos forma de saber, à partida, quais são aquelas que vão evoluir, vamos dizer, normalmente, como se espera, não é? Diminuindo a ideação suicida, quer haja depressão, quer não haja, voltando à ligação das suas questões, daquelas que não vão evoluir nesse sentido. Pelo que a única coisa que qualquer profissional de saúde, nomeadamente agora aqui um psicólogo que é disso que estamos a falar, pode fazer é prever que a pessoa vai mudar a sua ideação, mudar a sua ideia e vai perder essa vontade de morrer. É esse o motivo pelo qual o psicólogo nunca apoia a decisão de alguém suicidar-se. Não é por outro motivo, não é por questão de valores de vida ou não valores de vida, de respeitarmos a autonomia ou não respeitarmos a autonomia, é porque, de facto, essa vontade expressa dificilmente representa, de facto, a vontade do indivíduo a médio e longo prazo, não é? Dizemos nos primeiros 2 anos ela é altamente mutável, não é? E naturalmente não é por causa disso que nos faz querer mais que a pessoa corre o risco de se suicidar ou não. É evidente que não é por isso que vamos desvalorizar esta vontade, é um sinal de perturbação, de sofrimento, não é? Em que a pessoa se encontra, tem que ser trabalhada e tem que ser valorizada, mas de facto não tem esta ligação com o suicídio. Certo. Esta pergunta vai muito ao encontro de tentarmos clarificar o que é uma ideação suicida e da morte antecipada, para não haver confusão entre ambas. E é importante já agora que faz essa à parte, não é? Então depois criar aqui esta diferença para pegarmos. São conceitos diferentes e são assim considerados na literatura e assim têm que ser tratados. Claro. Não é? Porque de ideação suicida a gente sabe muito. A psicologia já estudou muito o suicídio e a ideação suicida, há milhares de estudos, e por isso sabemos todas estas coisas. São os contributos da ciência psicológica, claramente, para a compreensão do suicídio, e que muito têm contribuído para ajudar as pessoas que se encontram nessa fase, que se encontram em sofrimento e que ou fazem tentativas de suicídio, ou falam com as pessoas sobre a sua vontade de morrer. Não é? Evidentemente, a ciência psicológica aí centrou-se muito. Quando vamos falar de morte antecipada, portanto, de eutanásia ou suicídio assistido, o vazio é impressionante e total. Não encontramos, praticamente na literatura, encontramos muito pouco, estudos que se dedicam a estudar a ideação de morte no contexto de eutanásia ou do suicídio assistido, ou seja, no contexto de uma doença terminal, ou no contexto, como prevê os projetos de lei portanto, que no fundo estão em causa e que assim se vão manter, não é, agora que depois desta resposta que for feita ao Tribunal Constitucional, da lesão definitiva, ou seja, da doença que não é terminal, mas que é incurável. Não é? E, portanto, inevitavelmente, nós não sabemos, do ponto de vista objetivo, como é que evolui a ideação de morte no contexto da eutanásia e do suicídio assistido. Se é igual ou se é diferente. E, evidentemente, também conseguimos perceber, ainda que seja apenas por dedução lógica, que evoluirá de forma diferente se estivermos a falar numa doença terminal ou se estivermos a falar numa lesão definitiva. Não é? Porquê? Por um motivo muito simples. A grande complexidade daquilo que é a doença terminal é que ela evolui para a morte. Ou seja, aquilo que se prevê quando alguém tem uma doença considerada terminal é que o seu estado vai evoluir negativamente, com perdas constantes, até ao momento da morte. O que significa que a pessoa tem que se adaptar a uma circunstância, um conjunto de perdas que são cada vez maiores ao longo do tempo. E, portanto, a um acréscimo do sofrimento ao longo do tempo e a uma necessidade constante de adaptação a uma circunstância que é negativa.
conseguimos perceber que será mais exigente do que se calhar noutras circunstâncias e do que até provavelmente, volto a dizer, não podemos ter a certeza disso, do que poderá acontecer quando temos uma lesão definitiva, ou seja, uma doença, por muito grave que seja, depois há aqui as complexidades da determinação daquilo que é uma lesão definitiva de extrema gravidade, como disse o Tribunal Constitucional, foi esta a questão que o Tribunal Constitucional, no fundo, levantou para considerar inconstitucional a legislação que tinha sido submetida. Mas nem é esse o problema, porque independentemente da gravidade da lesão, o que nós sabemos é que quando temos uma lesão definitiva não temos uma evolução do problema, até à morte, porque uma lesão definitiva não é uma doença terminal. Portanto, é um estado, por muito grave que se mantém, ou seja, o processo de adaptação há de ser diferente, independentemente de poder ser muito exigente, daquilo que acontece numa doença terminal. É um dos motivos pelos quais nós temos defendido sempre, quando eu digo nós, falo da plataforma europeia o Estudai, que é um conjunto de investigadores muito na área da psicologia, mas não só, que têm trabalhado e tentado promover a investigação nesta área, e nós na Faculdade de Medicina do Porto, no contexto da bioética, que temos também tentado fazer investigação nesta área, temos inclusivamente 2 doutoramentos a decorrer nesta área, precisamente para promovermos conhecimento e estudo sobre isto, o tal que não existe. E, portanto, aquilo que temos defendido de facto é que parece-nos altamente desadequado que haja um mesmo enquadramento legislativo, um mesmo procedimento para pessoas que têm uma doença terminal e para pessoas que têm uma lesão definitiva. Independentemente de ser possível aceitar ou não, a forma, os tempos de espera, os tempos de reflexão, etc., todo um conjunto de complexidades teriam, ou deveriam, na nossa opinião, claramente que ser diferentes. E de que forma é que a psicologia consegue ser objetiva neste tipo de tomada de decisão? Eu acho que a psicologia não é objetiva em coisa nenhuma. Quem espera da psicologia os zeros e uns, o sim ou não, o certo ou errado, o bom ou o mau, tem que mudar de ciência. Porque a ciência psicológica estuda pessoas, as pessoas são todas diferentes, e o que é bom para uns não é bom para outros, o que é bom hoje pode não ser bom amanhã, o que em algumas pessoas significa A, noutras pessoas pode significar B. E, portanto, o grande objetivo da psicologia, da ciência psicológica, não é criar determinações e definir, sim, esta pessoa quer morrer ou não, aquela não quer, apesar de dizer que sim. Não é isto que se pretende, ainda que, naturalmente, o legislador e muitas pessoas gostassem que se pudesse chegar a este tipo de respostas e tentam encontrar situações e conceptualizações que lhes deem quase garantias absolutas que as coisas vão funcionar desta maneira, da maneira A, da maneira B. Mas isso não existe, não é possível. Não podemos querer que isso aconteça deste modo. Os contributos, para além de muitos outros, e podemos falar depois sobre isso, mas os contributos, a forma fundamental, como eu vejo que é o contributo da psicologia, é acompanhar a pessoa neste processo de decisão. Isto é que para mim era fundamental que pudesse acontecer. Naturalmente, a partir de psicólogos especialmente qualificados para trabalhar nesta área, o psicólogo é um profissional que está qualificado à partida para trabalhar com pessoas, para as conseguir compreender e para as ajudarem a compreenderem-se elas próprias. É isto que nós fazemos. É isto que, para mim, é a intervenção psicológica, qualquer que seja a sua área de intervenção, estejamos na clínica, na escola, nas organizações, onde for. Nós vamos dar conhecimentos às pessoas sobre elas próprias, a partir da ciência psicológica, que naturalmente é rica e estuda muitas áreas do funcionamento humano e pessoal. Portanto, este é o objetivo. Então, profissionais, naturalmente, com esta sensibilidade e com formação específica nesta área, que percebem quais são os pitfalls, desculpando-me o estrangeirismo, que no fundo podem ocorrer neste tipo de circunstâncias, que percebem o tipo de pressões, dificuldades, angústias que as pessoas vivem nesta área, tipo de circunstâncias que naturalmente são difíceis, podem ajudar a pessoa a compreender melhor aquilo que ela está a passar, aquilo que ela está a sentir. Este é, para mim, um grande contributo e parece-me absolutamente inqualificável. Isto não é um problema português, é um problema worldwide, vamos dizer assim, inqualificável, que o psicólogo não esteja na linha da frente daquilo que é ajudar as pessoas neste processo de decisão. E quando eu digo ajudar, é ajudar. Não é orientar para a esquerda ou para a direita, não é influenciar. Eu acho que quem pensa assim não pode saber o que é psicologia e, portanto, o que é intervenção psicológica. Portanto, é evidentemente ajudar a pessoa a acompanhá-la numa decisão que todos imaginamos deve ser terrível, não deve ser fácil para ninguém.
dizer, e eu quero terminar com a minha vida, não aguento mais este sofrimento. Isto deve ser muito difícil. E acreditarmos que as pessoas devem ser deixadas sozinhas neste tipo de decisões, porque é a autonomia delas, elas é que sabem, e corremos muito o risco de as influenciar, eu acho que é uma desumanidade. Apenas e só uma desumanidade, e um contrassenso. Porque, evidentemente, se há profissionais que em tudo aquilo que servem é para ajudar as pessoas a tomarem as suas próprias decisões, naquilo que é o seu melhor interesse, a partir daquilo que é as suas mundividências, são os psicólogos, e de repente, o que é que nós vemos quando nos vamos ver uma das decisões mais difíceis que alguém deve ser confrontado na vida e que eu espero nunca ser confrontado com ela, o que é que nós vemos? Temos que deixar as pessoas sozinhas, não podemos quase falar com elas, porque isso pode influenciá-las no sentido A, no sentido B. Isto parece-me um disparate e não consigo compreender como é que alguém pode defender isso, mas a verdade é que é o desconhecimento. A verdade é que já tive conversas com deputados, não é, que estão neste processo legislativo, com uma série de pessoas, e a resposta que vem, invariavelmente, é aquela, pois isto, do ponto de vista teórico, é muito, muito do ponto de vista prático. Depois as pessoas podem influenciar. Há um medo terrível que se possa influenciar a pessoa ideologicamente para a esquerda ou para a direita, e esse é para mim o grande problema e que fere um bocadinho todo este processo, é que ele é ideologicamente motivado em vez de ser focado apenas e só no melhor interesse das pessoas. E essa é uma das minhas grandes dificuldades. Portanto, na base, este é para mim o interesse da psicologia e da intervenção psicológica no contexto da morte antecipada. Depois há muitas outras coisas, evidentemente. Depois temos, veja, o apoio aos profissionais que trabalham nesta área, que não deve ser fácil, o apoio às famílias e percebermos como é que as famílias gerem estas dimensões ou não gerem estas dimensões, o fazer a investigação cada vez mais naquilo que é este tipo de processos para naturalmente conseguirmos perceber melhor como é que estas ideações neste contexto, não é, que é diferente, volto a sublinhar, do suicídio, podem evoluir ou podem não evoluir, não é? Naquilo que, evidentemente, avaliações de competência, isso, os psiquiatras, os neurologistas podem fazê-lo também, os psicólogos, evidentemente, nesta área da neuropsicologia estão perfeitamente qualificados para o fazer, esse sim é parte do 01, de onde eu gosto de fugir, volto a dizer, sem dúvida, a ciência psicológica tem muito trabalho feito nessa área também e pode também contribuir, mas não se pretende, e eu não pretendo, não defendo de maneira nenhuma, aliás, defendo precisamente o contrário, acho que devemos evitar pôr os psicólogos como mais um obstáculo, tá, às pessoas, para conseguirem a chegar e serem autorizadas, não é, a morrerem nestes contextos. Acho que o psicólogo não se pode colocar nesse ponto, colocar-se nesse ponto significa que depois, não é, a intervenção psicológica começa logo mal, porque naturalmente começa com uma pessoa a querer convencer outra de alguma coisa e não é isto que se pretende. O que se pretende é que as pessoas aprendam a confiar, que podem falar com aquela pessoa e que seguramente aquela pessoa não tem nenhum preconceito sobre a forma como deve orientar ou não deve orientar a pessoa, e nessa perspectiva podem falar livremente e que a única coisa que vão obter dali é alguma ajuda, congruência e compreensão, no sentido de se sentirem mais acompanhadas num processo que é difícil falar com outras pessoas, porque imagino que seja difícil falar com familiares e com pessoas que têm evidentes conflitos de interesse em relação àquilo que é a vontade que a pessoa pode ter. Claro, porque para os familiares vai sempre representar uma perda que não querem ter. A literatura varia, não há muitos estudos também sobre isto, é impressionante a falta de estudos que existem sobre tantos temas destes, isto é quase como, e acho que a responsabilidade é nossa, a morte sempre foi um tabu, mesmo nos países onde existem estas coisas são um bocadinho escondidas, não é fácil ter acesso a dados, os dados são confusos, já fizemos uma série de estudos já, colocamos já um conjunto de artigos e temos sempre muita dificuldade em chegar a dados, não é? E obter informações, etc., porque é quase como se isto se fizesse, está a ver assim um bocadinho sempre escondido, não escondido por ser ilegal ou feio, mas pronto, as pessoas não têm muita vontade em falar destes conceitos e destas dimensões. E, portanto,
inevitavelmente existe essa dificuldade de base, que eu acho que é muito importante que possa ser ultrapassada, no sentido de podermos, evidentemente, discutir estes temas de uma forma tranquila, não é? E as pessoas poderem expressar as suas vontades de uma forma tranquila, sem terem medo de se sentirem depois condenadas, julgadas, o que for, porque evidentemente isso é que dificulta ou fixa determinado tipo de decisões e convicções, não é? Que faz com que a pessoa tenha muito mais dificuldade em poder mudar de ideias para um lado ou para o outro. Não é isso que é importante, não é? E nós percebermos de uma vez por todas que evidentemente há pessoas que não se conseguem adaptar a algumas circunstâncias. É isto que está em causa. É a adaptação da pessoa a uma circunstância que é muito difícil. Que é evidente que, podemos dizer, é uma caixa de Pandora, pode acontecer fora da doença, daquilo que normalmente terminamos como doença, mas isso é outra conversa e que nos leva a outros temas, evidentemente. Mas nós sabemos que o sofrimento não decorre apenas da doença. Mas pronto, estamos no contexto médico, quanto mais não seja, temos essa salvaguarda, estamos no contexto da doença. Não é? E voltamos ao mesmo no suicídio. Nós já temos estudos sobre estas questões. E, portanto, aquilo que podemos dizer é muito importante, não é? Que definitivamente as pessoas possam, não é? Falar sobre estas dimensões e colocar estas questões à vontade, porque essa é a melhor maneira de poderem depois mais facilmente tomar decisões que representem de facto o seu melhor interesse, porque evidentemente é isso que está em causa, não é? É nós percebermos, há pessoas que não se conseguem adaptar a coisas que até podem para outras parecer aparentemente simples, é? Como há pessoas que se conseguem adaptar a circunstâncias terríveis, dramáticas e que parecem viver bem com aquela circunstância e que não querem de forma nenhuma morrer. E eu diria, esta é a maior parte, não é? A maior parte das pessoas é isto, porque as características do ser humano é ser adaptável. Agora, somos todos diferentes. E há dimensões e há pessoas que não se conseguem adaptar. Já ouvi até alguns dizendo também não querem. Não é uma questão de não querer, as pessoas não querem quando sentem que não conseguem, como é evidente, e que o esforço para fazer não vai ser compensatório, porque adaptar é eu ter expectativas adequadas à minha vida e, portanto, viver bem, independentemente da circunstância em que eu estou ou do tempo que eu vou viver. É isto que se consegue tantas vezes nos cuidados paliativos. Outras vezes não se consegue, como é evidente. Então, é isto que está aqui em causa. É percebermos que se há pessoas que não se conseguem adaptar, vão continuar a sofrer. Quem não se adapta, sofre. Não há volta a dar. É? Portanto, isso sofre, precisa na mesma de ser acompanhada e de ser ajudada. É? E é isto que está em causa. E, portanto, é desta forma que temos que colocar. É para mim a grande crítica, já falei há pouco nisso, à decisão do Tribunal Constitucional, que dizia, bem, o que é indeterminado aqui é o que é a lesão definitiva que causa um sofrimento insuportável. Eles até dizem, sofrimento insuportável a gente consegue perceber, os médicos conseguem definir o que é. Eles aí confiaram nos médicos para definir sofrimento insuportável, é curioso dizerem isso dessa maneira. E é engraçado que dizem, recorrendo à ciência psiquiátrica e psicológica, como se fosse a mesma coisa, e misturando aqui duas coisas, mas isso é outra conversa, não vale a pena entrarmos por aí. Mas eles, o sofrimento, até dizem que se consegue determinar, que os médicos vão conseguir determinar o sofrimento. O que eles não conseguem perceber e que acham que é indeterminado é o conceito de lesão definitiva. Mas que lesão definitiva é esta? Mas é definitiva e que tipo de lesão é? Não permite a pessoa mover-se? Causa muita dor? Não é? De onde é que vem este sofrimento? Esta é a preocupação da determinação deles. O que é errado é um erro. O que devia estar em causa para isto e aqui, e que é difícil determinar, como é evidente, é se a pessoa se consegue adaptar àquela circunstância ou não. Isto é casuístico, não há volta. Por muito que tenhamos que fazer uma norma, e eu percebo a dificuldade que é fazer essa norma. Mas, evidentemente, e por isso é que entra aqui para mim a dimensão da psicologia, que seria uma ajuda muito grande a conseguir ajudar a determinar aquilo que é a capacidade ou não da pessoa se adaptar, o próprio conseguir determinar isso ou não, e não estarmos aqui agarrados a conceitos e a tentar determinar conceitos que evidentemente vão ser sempre muito difíceis de determinar. Não é? Eu costumo dar este exemplo. Se eu for pianista, ficar sem os dedos de uma mão, imagino que é a minha profissão, eu sou profissional, ficar sem os dedos de uma mão, representa um sofrimento tão grande como se calhar para outra pessoa ficar tetraplégica. Então, não vale a pena fugirmos disto. Não vale a pena fugirmos disto. E, portanto, isto é individual. E, portanto, nós, quanto menos conseguimos olhar para as coisas desta maneira,
Mais pessoas que nós queríamos que estivessem dentro da lei que possam ficar de fora e vice-versa. E é isto que nós devemos tentar evitar. E qual seria o papel, qual é o papel do psicólogo ou até de um psiquiatra, embora de formas diferentes, nesta decisão do término de vida? Veja, o que está definido nesta altura, nos projetos de lei, ou se quisermos no projeto de lei conjunto que foi feito e que foi então enviado ao Presidente da República, que enviou para o Tribunal Constitucional e que tomou a decisão que tomou, e que agora são, no fundo, os mesmos partidos, o mesmo grupo, que naturalmente está a tentar responder àquilo que são as dúvidas do Tribunal Constitucional. O que está definido são duas coisas. Uma é a avaliação de competência que está definido para o psiquiatra, eventualmente recorrendo à ajuda da avaliação psicológica, é isso que lá está. E, portanto, está definida aquela ideia de que o psiquiatra pode pedir a um psicólogo que faça a avaliação, mas para avaliar competência, ok? E isso nos casos onde o médico, ou qualquer um dos médicos, seja agora não me lembro dos nomes, mas há um que é o médico responsável e que é aquele que faz o pedido com o doente, e depois há o médico especialista, não é? que depois vai avaliar, não é? Especialista naquilo que for a doença que naturalmente esteja em causa aqui e que vai depois avaliar, e em conjunto esses dois é que mandam para a comissão que depois avalia e dá o ok. Não é? Se estes médicos tiverem dúvidas sobre a competência da pessoa, então é pedir esta avaliação psiquiátrica / psicológica. Isto é uma vida, é um mundo, ok? Não é? Que é necessário, com certeza, quando dizem estas coisas. Agora, depois, o que está também nesta legislação, e já depois de muita pressão nossa, e foi nessa sequência, porque não estava antes, é meramente uma referência à ideia de que a pessoa deve ter direito a apoio psicológico. Okay? Que não era o que nós queríamos claramente mais do que isso. Não é? O que nós queríamos é que o psicólogo estivesse neste processo e quando existe alguém que faz um pedido de morte, que lhe fosse naturalmente recomendada, marcada uma consulta de psicologia, que a pessoa depois iria ou não iria, se não quisesse ir com certeza, porque não serve para definir se a pessoa quer ou não quer, como lhe disse há pouco, para avaliar sim ou não, serve para ajudar a pessoa. É evidente que eu ficaria muito preocupado de alguém que se recusasse a falar, seja com quem fosse, sobre um tema tão difícil e complicado. Não é? Mas podemos aceitar que a pessoa pode perfeitamente chegar e dizer: olha, eu estou perfeitamente definido, decidido, tudo, pá, nem me apetece falar sobre o tema, não vale a pena. E a pessoa tem direito, era só que faltava. O psicólogo não está aqui para questionar, para pôr em causa e para dificultar. Está aqui para ajudar. E, portanto, é para ajudar quem precisa. Agora, é diferente este pedido, este direito da pessoa fazer parte, ok, eu quero falar com o psicólogo e ser a pessoa a falar, ou claramente fazer parte do processo, do protocolo, a consulta de psicologia, que evidentemente pode ser dita logo na altura à pessoa que é voluntária. Se a pessoa não quiser fazê-la, não faz. Não é? Porque não existe, para mim, intervenção psicológica obrigatória, mandatória. Não faz sentido colocar as coisas dessa maneira. E, portanto, isto era o que nós queríamos, para, naturalmente, o psicólogo poder cumprir e esse papel de acompanhar a pessoa neste processo, trabalhar com ela as dúvidas, as angústias e, naturalmente, não é, independentemente de qual fosse depois a decisão, não é, e a manutenção da decisão, a pessoa mais tranquila e ter conseguido sentir-se compreendida neste seu processo e, portanto, vistas até, não é, esclarecidas as dúvidas que pudesse ter ou não pudesse ter, aquilo que é a relação com a família, o que quer fazer, o que não quer fazer, quais são as possibilidades, etc. E por aí fora. E onde podem ser também depois aferidas, às vezes, complexidades que possam existir nesse sentido. E, por último, quais as competências que um profissional de saúde necessita ter para conseguir avaliar este tipo de decisões tão importantes para a vida humana? Se me está a falar de avaliação, não é? E avaliação no sentido de percebermos se é ou não é, eu acho que nenhum de nós tem essas competências, ok? Porque a grande dificuldade, não é, deste processo nesta altura é precisamente a falta de conhecimento que temos sobre o processo da tomada de decisão
das pessoas neste contexto. Não temos. Como eu disse, temos na ideação de morte a propósito do suicídio, não temos na ideação de morte no contexto da morte antecipada. E essa é a grande dificuldade. É nossa responsabilidade enquanto profissionais. A psicologia também falhou aí, não percebo porque é que nunca se interessou por esta área. Acho que foi sempre uma área que está reservada à medicina e ao direito, e pouco mais do que isso. E mal, porque evidentemente isto tem muito a ver com tomada de decisão, com autonomia, e portanto tem a ver evidentemente com a ciência psicológica, e portanto nisso nós psicólogos, se calhar falhamos também nisso, porque foi uma área onde não nos interessamos, provavelmente não pegamos, mas inevitavelmente isso era fundamental que acontecesse, precisamente para ajudar as pessoas que têm que tomar estas decisões, porque evidentemente as decisões têm que ser tomadas, na minha perspectiva, pelos médicos no contexto da medicina, porque das duas uma, ou concordamos que isto faz parte da prática médica, ainda que muitos médicos possam agora, se me ouvirem dizer isto, ficar de cabelos em pé, porque há muitos que acham que isto não devia ser feito por médicos, isso é feito por outras pessoas quaisquer, mas eu acho que não. Eu sou um absoluto defensor, tem que ser os médicos a tomar estas decisões, recorrendo à informação que possam ter que recorrer para se sentirem melhor informados, no sentido de avaliar se a vontade da pessoa corresponde de facto ao seu melhor interesse. E isto implica dimensões que são médicas, é inultrapassável, porque estamos no contexto da morte antecipada, estamos no contexto de doenças, e os médicos é que podem ver essas doenças, parece muito difícil tirar os médicos daqui, e evidentemente os médicos desde sempre tiveram que avaliar a vontade das pessoas, e por isso é que também têm que fazer consentimentos informados, e portanto têm que tomar decisões, e têm que questionar as decisões quando têm dúvidas sobre essas decisões. E recorrer a quem tem que recorrer. E, portanto, era muito importante que houvesse mais informação, porque a complexidade deste tema é que, evidentemente, eu compreendo a angústia e a responsabilidade de quem possa ter que tomar uma decisão, é uma decisão definitiva. Quando não é parte das outras decisões, há recurso, como diz o outro, aqui não há recurso, não é? E, portanto, inevitavelmente é mais difícil, e, portanto, é preciso um consentimento mais claro. Eu volto a dizer, acho que precisamos de saber mais para falharmos menos. Não estou a discutir que não há casos onde pode ser claríssimo para toda a gente que é aquilo que a pessoa quer. Não estou a discutir rigorosamente isso. O que estou a discutir é que vamos fazer uma lei, estamos a fazer uma norma, e a norma depois vai deixar caber lá dentro todos os que cumpram com essa norma. E nem todos vão estar na mesma posição. Em alguns vão haver dúvidas, eu diria até numa boa parte. E, portanto, isto é importante sabermos mais sobre este tema para, naturalmente, falharmos o mínimo possível, porque falhar a este nível é muito mais angustiante que noutros níveis, como é evidente, mas os médicos também estão habituados a decisões de enorme responsabilidade. Da nossa parte, da psicologia, o que nós queremos é ajudar as pessoas nesse processo de decisão, porque se a pessoa estiver mais segura, mais tranquila com a sua decisão, qualquer que ela seja, também, evidentemente, levanta menos questões ao médico que a vai avaliar e que vai depois, em sede da tal comissão, depois também tomar uma decisão final sobre o processo, sobre a pessoa, porque o que estamos a avaliar nesse caso é se a pessoa cumpre os critérios que estão definidos na lei. É isto que está em causa. Sem dúvida. E estamos a falar de um tema que tem sido bastante discutido ultimamente. É bom que haja essa discussão, porque essa discussão torna o assunto cada vez mais, dá maior importância a um assunto que é bastante importante para muitas pessoas. Daí, Dr. Miguel, muito obrigado por todos estes esclarecimentos que eu acho que foram magníficos acerca deste tema que é a morte antecipada. Muito obrigado. Eu é que agradeço e conto comigo para aquilo que for necessário, estarei sempre disponível para este ou outros temas também. Muito obrigado. Muito obrigado e uma boa tarde.